A antropologia é a cadeira que vem nos ensinar o comportamento humano, o comportamento dos homens no meio em que ele vive. Logo, os seres humanos olham uns para os outros de forma estranha. Normalmente, nós estranhamos o comportamento, a cultura de outros povos e outras nações. A exemplo, nós estranhamos principalmente o comportamento dos chineses. Quando vemos eles comendo ovos semi-cru, com o pintinho ainda dentro do ovo, dizemos: "Oh, que nojo! Isso é muito nojento." Mas nós não olhamos para nós, brasileiros, por exemplo, quando comemos ostras. Você sabia que as ostras são responsáveis por filtrar a água do mar e absorvem todas as impurezas? Será que você já ouviu falar que alguém foi intoxicado por alguma bactéria ao ingerir ostras? Bom, achamos também estranhos alguns povos comerem gafanhotos. Mas você já comeu camarão? E o que tem a ver o camarão com o gafanhoto? Ah, tem o mesmo gosto. Por sinal, eu nunca vi ninguém ser intoxicado por comer gafanhotos, mas já vi muitas pessoas morrerem por intoxicação alimentar ao ingerirem camarão. Achamos estranhos quando os chineses comem espetinho de escorpião. É muito feio, horrível. Mas você acha que as pessoas que não ingerem caranguejo achariam bonito também esse animal que nós comemos com tanto prazer aqui no Brasil e principalmente no Nordeste? Eu acredito que não. Você sabia que o caranguejo faz parte da família da barata de praia? Que, por sinal, a barata de praia é responsável também por purificar o ambiente em que vive e ingere tudo o que é impureza? Achamos estranho quando os chineses comem carne de cachorro. E aqui nós estamos fazendo uma apologia, uma defesa a comer carne de cachorro. Mas não achamos estranho os povos comerem bodes, porco. Você sabia que aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo não comem carne de porco de jeito nenhum por acharem um animal imundo? Você sabia também que, se a carne de porco não for bem cozida, pode transmitir uma doença chamada cisticercose, que pode atingir o sistema nervoso e causar convulsões e problemas mentais? E o morcego? O que falar do morcego? Os chineses comem moqueca de morcego. Bom, no final deste vídeo, nós queremos tratar, mediante a Bíblia, um argumento bíblico preciso sobre esses animais que no planeta são consumidos, muitos deles animais exóticos, e queremos provar, mediante o argumento bíblico, se Deus condena ou aprova este tipo de culinária. Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao Direto ao Ponto. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Barbosa. Com muita graça e humildade, fizemos há uns anos atrás um seminário teológico. Também fizemos licenciatura em História e uma pós-graduação em História e Cultura do Brasil. Queridos, repito, se você não é uma pessoa que questiona, uma pessoa que pergunta algo ao texto, uma pessoa que aceita tudo o que ouve e não vai em busca dos fatos e dos argumentos precisos, você está no canal errado. Agora, se você é uma pessoa que questiona, que lê, que pergunta, que quer saber dos fatos realmente, você chegou ao canal certo. Então se inscreve neste canal, compartilha com teus amigos para que possamos juntos aprender um com os outros e assim possamos alcançar um maior número de pessoas que têm a dúvida que eu e você tem. Queridos, então vamos direto ao ponto. Seria Deus a favor que comêssemos todo tipo de animal? A exemplo, temos os chineses que comem praticamente tudo. O que a Bíblia realmente diz sobre essas coisas? Vamos encontrar pessoas que defendem e pessoas que criticam, pessoas que acham uma bobagem e pessoas que acreditam que a Bíblia condena. Para isso, nós temos em média, ao menos, 2 grupos de pessoas. Aqueles que dizem que é proibido pela Bíblia e que se a Bíblia proíbe, ele também não vai comer. Para isto, eles citam alguns textos bíblicos, Levíticos capítulo 11, versículo 5, Levíticos capítulo 11, versículo 19,
onde a Bíblia proíbe comer carne de porco, proíbe comer carne de coelho, proíbe comer cegonha, garça ou algumas outras espécies. A exemplo, o morcego. E por sinal, sobre o morcego e sobre o porco, eu quero falar com você no final deste vídeo o meu pensamento, a minha opinião e o que de fato a Bíblia nos traz como revelação. Esse grupo também se apoia em um versículo do Novo Testamento, que está no livro de Atos, capítulo 15, versículo 29, que diz o seguinte: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Mas também há um segundo grupo, que diz, olha, não é pecado. Aonde estava a lei, superabundou a graça, então pode comer de tudo e qualquer coisa. E eu te pergunto, em qual grupo você está? Você acredita que pode ou que não pode comer? Queridos, na verdade eu gostaria de lhe explicar algo muito interessante. Para que serve a lei? A lei de um país serve para resguardar a vida. Este é o fundamento da lei, normalmente, em regra geral, de qualquer país. Estamos falando de uma civilização judaica que era o padrão para as outras nações. Deus os estabeleceu como modelo para as demais nações, que no ano 1500 aproximadamente antes de Cristo saíram lá no Êxodo com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, ou seja, uma média de 3 milhões de pessoas. E a partir de ali, o legislador chamado Moisés começa a estabelecer leis através de uma inspiração divina para resguardar aquela nação de coisas que eles nem imaginavam que estavam suscetíveis a situações. Então nós vamos perceber que a Bíblia, no Pentateuco, que é a lei judaica, a Torá, vem cobrar, vem exigir que o povo entrasse numa linha de coisas que eles não sabiam o porquê. Mas a intenção final era resguardar a vida. E nós temos exemplos bem práticos disso. Veja o que diz na sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, e o versículo 13. É algo até engraçado, algo até surreal. A Bíblia diz assim, olha, e entre as tuas armas, veja bem, entre as tuas armas terás uma pá. Para que a pá? Para lutar? Não. E será que quando estiveres assentado, significa dizer defecando, fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecaste. Deuteronômio 23 e 13. Veja a que ponto chega a lei. Existiam mais de 600 mandamentos na Torá. Veja a que ponto chega. Se aquele povo saísse fora do arraial e defecasse, veja o que diz também no versículo 14. Tem a explicação do porquê disto, uma medida santa. Olha, Deus está no meio de vós e gosta de tudo que é puro e organizado. Então, aquela nação não entendia o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que era micose, não sabiam o que era cólera, nada disso. Era muito mais fácil e muito mais prático Deus chegar e dizer não faça do que dar uma explicação. A exemplo disto, temos também o morcego, está classificado lá como os animais que voam, as aves. E nós sabemos que o morcego não é uma ave, o morcego é um mamífero. Mas não tinha como explicar, não havia classificação na cadeia animal. Eles não sabiam, tudo que voava ou era um inseto ou era uma ave. Então era muito mais prático Deus dizer assim, olha, não coma deste tipo de ave, que é o morcego, do que explicar que não era uma ave. Observe, os homens não tinham maturidade para entender cada coisa, mas eles deviam se subjugar, se submeter aos mandamentos. Afinal, era para lhes resguardar a vida. E para isto, ou eles seguiam, ou eles não seguiam. Mas, queridos, afinal de contas, irmão Antônio, o que a Bíblia diz? Nós podemos ou não podemos comer qualquer tipo de animal? Queridos, abra sua Bíblia comigo, eu faço questão de ler com você no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 27. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei, palavra do apóstolo Paulo, comei de tudo,
o que se puser diante de vós sem nada perguntar, por causa da consciência. Veja que a coisa mudou de configuração com a chegada da graça. Agora já não é uma questão de lei, de mandamento, de ordenança. Agora é uma questão de consciência. Consciência. Significa dizer que você, agora, em pleno século XXI, tem entendimento suficiente para discernir o que faz bem e o que não faz. Já não é Deus que está dizendo assim, não coma que vai lhe fazer mal. Agora é você que está dizendo, olha, eu não vou comer porque isto pode me fazer mal. Veja também o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Os alimentos que tem para comer, os alimentos, são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Olha, querido, se você tem alguma dúvida ainda se pode ou não pode comer qualquer tipo de animal, claro que aqueles que são proibidos por lei, não é? Que animais que estão em extinção, aí é uma questão de crime, uma questão de criminalidade. Para isso existe lei. Estamos falando de outros tipos de animais e outros povos que permitem comer de tudo. E nós ficamos os julgando e esquecendo de que nós também comemos coisas horríveis que nós mostramos na introdução deste vídeo. Mas para fechar com chave de ouro, no livro de Mateus capítulo 15, versículo 11, o próprio Jesus, que é a chave hermenêutica para qualquer teologia, diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Jesus está dizendo aqui, olha, não é uma questão mais de salvação. Olha, vai para o inferno, vai para o céu. Não. Jesus está dizendo que isso aí é um mero detalhe que vocês devem resolver. Agora, o que contamina o homem, o que faz ele ir para o inferno, não é o que entra, não é o alimento natural, e sim o que sai da boca do homem. Queridos, agora vamos ao argumento científico, histórico, bíblico. O apóstolo Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Significa dizer que tudo passou agora a ser uma questão de consciência. Já dizia o meu velho pai, um paraibano matuto criado dentro dos matos, tudo demais é veneno. Se você tomar 5 litros de água de uma vez, vai te fazer mal. E olha que água é vida. Mas tem que ter o equilíbrio e o limite e o uso correto para que não te faça mal. Então hoje já não é mais uma questão de pecado, é uma questão de consciência. Eu dissera na introdução deste vídeo que o porco, por exemplo, a carne de porco, os islâmicos, que compõem bilhões de pessoas, acham um tipo de carne imunda e não comem de jeito nenhum. Tivemos um exemplo de um jogador no estado de Pernambuco que morreu por ingerir uma carne de porco contaminada, pegou essa doença e veio a óbito. E aí já não é uma questão de ser pecado, queridos, é uma questão de inteligência e interpretação das coisas. Se o porco estiver doente e nós não temperarmos ou cozinharmos ou assarmos a carne do porco numa dada temperatura, uma temperatura ideal, estamos correndo um sério risco. Existe também a questão do coelho, não é? Levítico capítulo 11, versículo 5, fala a respeito da carne de coelho. Hoje já existem coelhos bem tratados e é uma carne comida em alguns países de uma forma comum. Mas existem estudos provando, né? Existe um cientista chamado Lovett no site inglês chamado Nuts, que ele fala a respeito do consumo excessivo da carne de coelho. E o consumo excessivo da carne de coelho pode provocar uma condição conhecida como habit starvation, que é uma inanição do coelho. Em tradução livre, quer dizer o seguinte, que resulta em uma grave intoxicação por excesso de proteína. É o que eu disse. Tem que ter o equilíbrio. Pode comer, mas coma de forma moderada.
Queridos, quando Deus proibia a nação de Israel de comer certos tipos de animais, como eu disse, era uma questão prática de dizer, olha, não coma. Hoje já temos o entendimento de saber o porquê Deus dizia não coma. É a mesma coisa de uma criança. Imagina uma criança de 3 anos dizer para mim, papai, eu quero brincar de polícia e ladrão, mas eu preciso de uma arma carregada com bala de verdade. O que é que eu vou dizer para essa criança? Eu vou rir. É um absurdo eu entregar uma arma de verdade para a gente brincar de polícia e ladrão. Era aquele povo era como se fosse uma criancinha, não tinha o entendimento que nós temos hoje. Então Deus não tinha como explicar ainda, eram muito pequenos. A mentalidade, a consciência das coisas, o saber das coisas era muito medíocre naquela época em relação a esse tipo de coisa. Então era prático Deus dizer assim, não faça, do que ele explicar o porquê não faça. Mas hoje nós sabemos todos os porquês. E aí, queridos, cabe-nos a julgar com o nosso entendimento, com base na ciência, se aquilo faz mal ou não. E se me faz mal, é muito prático eu dizer eu não quero. E se me faz bem, eu vou comer. Nobres, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.